E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo aqui é meio que sem roteiro, né? E sem produção, né? Esse vídeo aqui, esse canal, na verdade, eu quero tratar as coisas de forma bem instantânea, né? Diferente do canal de fotografia que tem toda aquela produção e tal. Esse aqui eu quero deixar as coisas mais assim, de forma mais natural, né? A câmera, por exemplo, tá no automático, né? Isso tá me dando nervosismo, porque eu sou fotógrafo, eu sempre quero estar ajustando tudo. Mas é uma coisa que eu tô treinando também em mim, né? Deixar de ser assim tão perfeccionista, que eu acho que é uma coisa que é bom em algumas coisas, mas acaba atrapalhando em outras. Então eu tô querendo alcançar um equilíbrio bom. Mas enfim, isso aí é assunto para outro vídeo. O que eu quero falar aqui pra vocês são experiências minhas, né? Que descobri agora que eu tenho TDAH com 35 anos, né? Agora eu tô com 36. Hoje eu quero falar sobre dicas, né? Coisas que eu uso baseado na minha experiência, né? Não é nada científico, né? Não sou psicólogo, não ofereço tratamento, não sou cientista, não sou nada disso. Eu sou apenas um curioso e um TDAH com alguma experiência falando, certo? Então, o que eu quero falar aqui especificamente nesse vídeo são algumas coisas que você pode tentar fazer, porque eu tentei e tá dando certo, que ajudam a gente a, digamos assim, executar melhor as tarefas, essas coisas, né? Não procrastinar tanto, né? Porque eu não sei se é possível não procrastinar. Algumas coisas que me ajudaram aí a me ajustar, né? Me organizar e cumprir as tarefas, digamos assim, de forma do médio para bom, né? Numa escala assim de 0 a 10, eu acho que eu tô cumprindo as minhas tarefas do 6 até no máximo 8, né? Então assim, para vocês verem que é uma coisa que ainda demanda afinar um pouco mais, né? Ainda precisa ser afinado um pouco mais, mas tá funcionando e quem sabe com você não funciona um pouco melhor, né? Ou não funciona, enfim, você tem que testar, beleza? Mas vamos lá, eu vou falar de algumas dicas, algumas coisas que eu tenho experiência e ver aí se serve pra você, beleza? A primeira coisa que eu quero falar é assim, torne o seu ambiente o mais claro possível. Quando eu falo claridade, não é luz, né? Não necessariamente. É claro que a luz é claro, né? É claro que a luz faz bem, né? As pessoas precisam pegar o mínimo de luz solar, né? E quando eu falo luz solar, não é a luz direta do sol, mas em si a reflexão, a refração do sol, enfim. A gente precisa de luz natural, de luz do sol, para produzir algumas vitaminas que estão aí, digamos, essencialmente envolvidas com o nosso bem-estar, né? Com a nossa qualidade de vida, essas coisas. Então pega um pouquinho de sol, né? Esquece esse negócio de ficar de janela fechada o dia inteiro. Mas o que eu quero falar é o seguinte: clareza do ambiente, que eu quero dizer, mantenha seu ambiente organizado. Você tem vários ambientes na sua casa, não sei se você mora sozinho ou não. Digamos que você tem um ambiente que seja voltado para você trabalhar, né? Para você fazer seus projetos e tal. Mantenha ele sempre organizado. Evita ficar deixando objetos de outros ambientes nesse ambiente de trabalho. O que eu percebo de mim é o seguinte: se eu tiver outros objetos, por exemplo, uma roupa, sei lá, um brinquedo da minha cachorra, sei lá, o celular é um cara bem foda, porque ele é capaz de te lembrar de muitas coisas, né? Então, se você deixar objetos que não fazem parte desse ambiente, a tua cabeça o tempo todo vai estar pensando sobre eles. Instintivamente, quando você passar o olho sobre o seu celular, de repente você lembra de um compromisso, de repente você lembra de um comentário que você tem que responder, ou de repente você lembra de uma situação que você teve chata aí no WhatsApp, ou alguma coisa do tipo. Se você olhar o brinquedo da sua cachorra, naturalmente eu amo minha cachorra, né? Então é impossível eu não olhar um brinquedo dela e não sentir vontade de ir lá e brincar com ela, saca? Mas beleza, é saudável você ir lá brincar com um cachorro e tal. Se eu for brincar com ela, eu me conheço, é capaz de eu não voltar tão cedo. Então isso aí gera uma desordem, isso aí gera uma certa desorganização do seu trabalho, né? A gente precisa criar uma certa rotina e é isso que eu vou entrar na próxima dica, né? Falar um pouco melhor. Mas é isso, mantenha seu ambiente organizado para o trabalho, digamos assim, né? Então antes de você começar, dá aquela limpa, organiza. Digamos aqui, ó, eu tenho essas estantes aqui e às vezes eu deixo elas super bagunçadas, cheio de câmera no chão e tal. No chão não, em cima da estante, enfim. E eu sou um cara muito curioso, eu gosto muito de mexer com câmeras. Então de repente eu olho uma câmera ali, eu começo a fuçar ela e quando eu vejo passou 30, 40 minutos. Ou às vezes eu pego uma câmera dessa e já começo a ter ideias de vídeos sobre fotografia e tudo mais. E o que eu tenho que fazer aqui, por exemplo, desse canal, fica pra depois. Então, caraca, o sol tá bem forte aqui. Não sei se eu vou continuar com essa janela aberta, mas basicamente é isso. Essa, digamos assim, é a linha de raciocínio que eu quero dar. Evite distrações, mas distrações não é só o celular e tudo mais. Distração pode ser qualquer objeto que te lembre de um outro ambiente que não seja esse que você está agora, certo? No ambiente de trabalho, tenha coisas de trabalho, né? Tenha coisas que só remetem a essa atividade que você está fazendo agora, beleza?
E falando de ambiente de trabalho, ó, a câmera tá seguindo a minha cabeça, olha isso. Eu já tô gravando, então vou gravar assim mesmo. Talvez no próximo vídeo eu não mantenha isso habilitado, porque ó. Então, falando em ambiente de trabalho e as coisas que precisam estar nele, que tenham a ver com ele, eu tive várias dificuldades em relação a me organizar e, como sempre, né, e saber as coisas que eu tenho que fazer, por onde começar, né, o que fazer, né, as coisas que são importantes, as que não são tão importantes. Então, é bem difícil se organizar nesse aspecto, mas se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou falar das experiências que eu tenho em relação a isso e como isso está acontecendo para mim hoje, né, digamos que o que está acontecendo hoje é o melhor cenário que eu tenho em relação a lembrar das coisas, certo? Lembrar do que tem que ser feito. Eu já tentei vários tipos de soluções para isso, né? Eu comecei, digamos que com o Google Agenda, né? O Google Agenda, cara, você precisa ter uma agenda, né? Eu acho assim que é querer demais da nossa cabeça, querer que ela lembre tudo, né? É exigir muito querer que ela lembre. Então, assim, você tem várias coisas para fazer, desde coisas importantes e coisas não tão importantes. Por exemplo, você tem que entregar um orçamento, que é uma coisa que vai te colocar ali diretamente no processo de venda e que vai te gerar uma receita, né, digamos assim, que isso é extremamente essencial para a vida. E você tem que comprar também o detergente que acabou, né? Então, assim, qual das duas coisas é mais importante, né? Tem uma galera que vai dizer que é o detergente só para encher o saco, mas você tem que saber priorizar as coisas, né? Você precisa priorizar as coisas. Então, o detergente, digamos assim, imagina que a nossa cabeça é um HD, e o HD a gente sabe que tem um HD de computador, né? No caso, é um dispositivo, para quem não entende muito de informática, é um dispositivo que guarda os seus arquivos e ele tem um espaço finito, né? Ele acaba, né? Ele tem um certo espaço, depois que ele enche, você tem que esvaziar de alguma forma e organizar, né? Para poder abrir mais espaço. Ou seja, ele tem um tamanho que vai acabar, né? A nossa cabeça é a mesma coisa. Ela tem uma certa limitação. E se você não é uma pessoa que desenvolve a mente de alguma forma, ela é mais limitada ainda, né? Porque ela não está acostumada a guardar tanta informação, né? Digamos que a cabeça, ela precisa, o cérebro, ele precisa ser treinado para acostumar. Então, se você está num ambiente acadêmico, por exemplo, que você está estudando bastante, várias coisas novas e tal, o teu cérebro está acostumado a lidar com um certo número de informação, né? É como academia, né? Se você treina bastante, se você treina os músculos, eles têm uma capacidade maior do que quem não treina. É exatamente a mesma coisa, certo? O que você faz? O que não é importante, digamos assim, por exemplo, você vai fazer uma prova, né? O conteúdo da prova você não pode escrever na hora de fazer a prova, né? Você vai ter que deixar ele ali na cabeça e sentar na frente da prova e fazer sem consultar nada, né? Pelo menos é assim que acontece na maioria das vezes. Mas o detergente, cara, você não precisa deixar ele no mesmo espaço que o conteúdo da prova, né? Dividir o espaço com uma informação extremamente importante e outra que, né, que é infimamente importante perto dela. O detergente, você anota o detergente, tira ele da tua cabeça, certo? Abre espaço. A partir do momento que você anota, você diz para sua cabeça que não precisa se preocupar com isso. E aí você pode anotar de várias formas, né? Você pode anotar num papel, você pode amarrar até o negócio no dedo lá, que isso nunca funcionou comigo, né? Depois de um tempo eu fico me perguntando por que eu amarrei o bagulho. Anota porque você livra espaço pro que tem de mais importante. Então esse é o raciocínio, né? Digamos assim, o teu cérebro é um espaço precioso. Então ocupe ele com coisas realmente importantes, certo? E aí vem algumas variações disso, né? Por exemplo, tem gente que funciona melhor com algo físico, né? Um papel ou caderno, e tem gente que funciona melhor com algo digital, com notas no celular, um bloco de notas, enfim, alguma coisa do tipo. Mas uma dica que eu dou assim, que pra mim é o melhor dos mundos, é que se você tem que voltar para casa hoje comprar alguma coisa, coloca no despertador, né? Vê vê a hora que você sai do trabalho, não sei, vamos supor que você sai do trabalho umas 5 horas, então você coloca no despertador 5h10, né? Que aí quando você estiver chegando na rua, quando você já estiver saindo ali, ele vai tocar, né? E aí você fala, verdade, tem que ir lá e tal, comprar aquilo que eu tinha que comprar, certo? Dependendo, você usa o Google Agenda também, né? Para poder colocar lá o dia e o horário certinho. Aí o Google Agenda é uma coisa bem legal, porque ele tem a opção de você colocar notificações, né? 1 hora antes, 5 minutos antes, na hora em si. Então, usa isso, cara, porque é uma coisa que vai, assim, destravar muita coisa na sua vida, saca? Agenda, despertador e essa diferença entre o que eu tenho que guardar aqui e o que eu posso guardar numa
numa coisa física ou no celular, beleza? Deixa a tecnologia funcionar pra você, né? Então é isso, beleza? Então eu fiquei azul aqui com essa posição que eu coloquei a câmera por causa de um LED que tem aqui em cima. E a mesma coisa do outro lá. Então, cara, essa dica que eu vou dar, e eu vou gravar assim mesmo porque eu tô evitando ficar agindo com perfeccionismo, enfim. Outra dica que eu posso dar, e essa vai pras pessoas que de repente trabalham com criação, no caso eu também trabalho com isso, sou publicitário e tal, tô fazendo a questão aí do YouTube também. Então, em diversos momentos eu preciso parar pra poder criar o que eu vou fazer, né? Tanto roteiro, quanto ideias de vídeos e tudo mais. E criar é uma coisa meio, como eu posso dizer, não é uma coisa tão fácil de fazer, né? Você precisa desenvolver uma rotina, você precisa, ao contrário do que muitas pessoas pensam, criar não é... Ser criativo, no caso, não é... Isso aqui tá muito esquisito, cara. Peraí. Pronto. Nossa, puta que pariu. Bem melhor. Pronto. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, criar não é... Ser criativo, né? No caso, eu tava falando. Não é talento, cara. Ser criativo não é talento. Abrindo um parêntese aí pra falar de criatividade... Ser criativo não é talento, criatividade não é uma coisa que vem do nada, né? Ai, nossa, bateu a criatividade. Imagina se você for precisar da criatividade para trabalhar, né? Tem pessoas que dizem que ficam esperando a sorte para serem criativas, né? Então, assim, cara, eu trabalho com criatividade, né? Eu sou diretor de arte, sou formado em publicidade. E o ambiente de trabalho é um ambiente que você tem que produzir todo dia. Então, assim, todo dia chega diversas tarefas, 2, 3, 4, 5, que você tem que produzir e criar ali na hora. Então, imagina se você fosse precisar de uma luz cair sobre você e você ter criatividade, né? Você tava ferrado. Então, criatividade não é isso. Criatividade é uma coisa que é treinada. E aí eu quero dar um parêntesezinho pra falar e de repente dar uma dica aí pra quem tá assistindo, que trabalha com criação. O seu cérebro é uma coisa que ele se modifica, ele se acostuma, né, com qualquer coisa. Então, criatividade não deixa de ser uma delas. Para você treinar a sua criatividade, primeira coisa, você tem que você tem que criar uma rotina, né? Você tem que ensinar para ele de que a partir de hoje vai existir algum momento que você vai precisar ser criativo. Eu tô falando de forma bem assim lúdica, porque eu não sou especialista, eu sou só curioso, eu estudo sobre isso um pouco e eu não sou nenhum profissional da área, então não vou ficar tentando falar de forma técnica, né? Mas o seu cérebro, ele se você avisar para ele, se você mostrar para ele que você vai fazer determinada atividade, digamos que o seu corpo mobiliza mais energia para isso, né? Então, a primeira coisa para você se tornar uma pessoa mais criativa, trabalhar com isso de repente, você precisa consumir material, você precisa ter referência, né, de coisas que foram criadas. Você precisa ter se você vai trabalhar com cinema, você precisa ter muita referência sobre cinema. Você precisa criar um dia para você sentar ali na frente e consumir aquilo como forma de criar uma biblioteca na sua cabeça, né? Não é que você vai copiar o que você está assistindo, mas você vai assistir coisas que outras pessoas criaram, né? Para você ter uma referência de cores, uma referência de luz, uma referência de, sei lá, de história, né? Para a partir disso você ter uma base para criar outras coisas, né? Então você precisa ter uma biblioteca mental. E quando eu falo biblioteca também, não é que você vai ficar lembrando de todos os filmes, de todas as coisas que você assistiu. Não, você precisa se acostumar com algo criativo. Você precisa se acostumar com produtos de uma criação, né? É meio difícil explicar isso, mas assim, não tem como você criar uma história sem ter assistido nenhuma história, digamos assim, né? Tipo, até para você criar, você precisa ter uma certa organização. Até para ser criativo, você precisa ter organização, né? Não é um monte de ideia louca acontecendo que vai te gerar uma boa criação, né? Então, a arte também é um processo que você precisa organizar. Você tem vários pensamentos e aí você tem que saber filtrar aqueles pensamentos que são produtivos e outros que você pode deixar para depois ou jogar fora, né? Então, é isso. Você precisa, se eu fosse falar de forma bem assim palpável, determine um dia na semana, uma terça-feira, durante 2 horas, você senta em frente a um computador ou a um celular e assiste aquelas coisas que você gosta, o caminho que você está querendo seguir, um documentário, é pintura, é música. Senta ali para consumir pensando em ser criativo. Consumir normalmente minha cachorra tá aqui. Deixa eu dar uma olhada pra vocês aqui, ó. Ei, neném, tudo bem? Sobe aí, sobe. Eu comprei esse puff pra poder ela ficar olhando na janela. Ela adora olhar na janela. Quando você consome aquela coisa de forma a ser espectador,
né? Você é atingido por aquela arte, seja por aquela música ou qualquer coisa que seja, e você curte ali, é bacana, mas você tá digamos assim, usufruindo, né? Então, o seu cérebro não tá muito preocupado como aquilo foi feito, né? O trabalho que deu, da onde ele teve a referência para fazer aquilo, enfim, ele tá preocupado em curtir, né? Então, é diferente. Você precisa analisar, você precisa assistir as coisas com um pensamento de como aquilo foi feito, de como aquilo foi construído, né? O que você gosta, o que mais te atraiu naquilo e o que não te atraiu tanto, porque você precisa descobrir a sua estética também, que a sua estética é aquilo que você gosta, é a sua linha de pensamento, é a sua preferência, digamos assim. Você tem que assistir, consumir essas coisas com esse com essa intenção, né? E aí você tem que criar um cronograma, um dia, uma hora certa para você sentar e falar assim, agora eu vou assistir as coisas para, digamos assim, alimentar a minha criatividade, certo? Então, quando você faz isso, e aí você cria uma rotina, se acostuma. E aí a bateria acabou, aí eu me fudi. Vou parar aqui e vou continuar falando de rotina, certo? Criar a rotina. Eita, tô bem clarinho agora que eu mudei a câmera. Porra, cadê o gravador? Então, eu tive que mudar de câmera porque a bateria acabou, né? Eu tô com a câmera antiga aqui na mão. E eu tive que botar essa aqui agora. Então, espero que não mude muito. Provavelmente vai mudar os quadros por segundo, mas vamos lá. Quando você cria uma rotina na sua cabeça, que eu acho que é daí que eu parei, você acostuma o seu cérebro a agir conforme a data, a hora, enfim. Quando ele vai chegando perto do dia, da hora, ele já vai entendendo que, opa, daqui a pouco eu vou precisar ser criativo, daqui a pouco eu vou mobilizar minha energia para isso, né? Então, ele já vai funcionando para que isso aconteça, né? Tanto é que quando você está muito acostumado a fazer as coisas, alguma coisa, inclusive tem gente que tem isso com academia, tem gente que tem isso com qualquer outras coisas, enfim, com várias coisas diferentes. Mas quando você não faz aquilo que você está acostumado, vem aquele sentimento de falta. Então é justamente isso. Ele pensou que fosse chegar e, opa, e aí, cadê? Você sente aquela falta e tal, tudo mais. Cria uma rotina, né? Você precisa ter data, dia da semana e hora. Não faça por muito tempo, né? Um pequeno tempo já basta, né? 1 hora no máximo, sei lá. Se você quer se acostumar com algo, né? Com essa questão de ser criativo. Então, isso eu não preciso falar, né? Evita distração, já falei atrás. Tira celular, tira tudo, senta ali para fazer o que você tem que fazer e por um tempo, digamos, cronometrado, né? Bota ali um tempo na sua frente para você ter um apoio visual. Existe a técnica chamada Pomodoro, que consiste em você fazer a atividade por um certo tempo, descansar outro. Fazer por um certo tempo, descansar outro. Parece simples, mas o simples fato do nosso cérebro ver que tem início, meio e fim, já ajuda ele a passar por essa atividade. O ruim é você iniciar uma atividade e não delimitar um tempo para ela, porque aí o seu cérebro ele vai olhar para aquilo e vai pensar assim, putz, eu vou começar isso e não sei quando é que eu vou terminar. Então, de repente, eu vou agir de forma a economizar energia, ou de repente, eu não sei se eu vou realmente colocar energia nessa atividade, porque eu posso ficar nela para sempre, né? Então, seu cérebro ele fica meio confuso nesse quesito de vou começar e não sei quando eu vou parar, então, opa, isso é meio perigoso, né? Então, parece bobo, mas de forma bem leiga falando, é mais ou menos assim que funciona, né? Então, crie o tempo ali de forma física, né? Bota um cronômetro, ou sei lá, bota o relógio, né? Pro Pomodoro, para quem quiser começar a fazer agora mesmo, sem precisar consultar assim, estuda por 15 minutos e para 5 para descansar. E aí esse 5 pode ser qualquer coisa, pode ser uma rede social ou pode ser assistir televisão, não sei, enfim, alguma coisa assim. É claro que você tem que procurar uma certa qualidade nesse descanso, né, para poder ele realmente valer a pena. E é isso, tipo, rotina e faça o seu tempo de estudo, digamos assim, ser palpável, né? Mostre ele para você mesmo, que aí as coisas vão se tornar mais fáceis. E aí eu tava falando de alguma coisa que me fez falar sobre criatividade e eu fui falar sobre a criatividade e esqueci dessa outra coisa. Então, peraí. Deixa eu mudar aqui a câmera para poder a gente falar melhor disso. Ah, lembrei. Eu tava falando que eu trabalho com criatividade, né? E aí eu preciso lembrar das coisas e tudo mais. E aí eu vou entrar num aspecto, como eu posso dizer. Deixa eu tô procurando um lugar pra botar essa câmera aqui que ainda não achei. Peraí. Vamos sentar aqui de novo. Pronto.
Então, eu preciso desenvolver algumas ideias, eu preciso criar, né, roteiro, essas coisas. E aí eu já tentei de várias formas guardar essas informações que eu vou usar para criar as coisas, né? Eu já tentei escrever no papel, né? Primeira coisa eu fiz já o pior. Eu fiz o pior, que é tentar guardar na cabeça, né? Eu tô simplesmente andando na rua e aí eu tenho aquela ideia de vídeo ou aquela ideia de roteiro, né? E eu falo assim, nossa, que ideia massa. Aí eu vou, sinceramente, daqui a tipo 5 minutos eu não lembro mais. Então essas coisas, elas vêm e vão muito fácil, né? E engraçado que elas vêm justamente na hora que você tá na rua. Pelo menos pra mim funciona muito. Eu tenho muitas ideias na hora que eu fico no metrô, por exemplo, andando na rua, né? E são situações particularmente que são difíceis de você registrar, né? Algo. Então escrever é uma coisa que funciona muito comigo, mas não dá pra fazer durante eu estar andando na rua, né? Tipo, só se eu parar ali e começar a escrever, mas nem sempre dá, né? Enfim. Então eu vou falar o seguinte, eu já tentei a escrita em ambientes confortáveis para se escrever e funcionou até muito bem assim comigo, mas digamos que tem uma certa falha, porque o ato de escrever, ele te ajuda, pelo menos me ajuda a gravar as coisas, né? Digamos que você tem que se relacionar com a informação para poder seu cérebro guardar ela, de certa forma. Uma é você tá tendo pensamento sobre isso, né? E aí você transforma o pensamento na escrita, e aí 2 vezes. E aí se você quiser reforçar um pouco mais essa tua informação, você lê, né? E aí você vai estar 1 no pensamento, 2 na escrita e 3 na leitura, ou seja, você está se relacionando 3 vezes com essa informação. E a quarta é você se treinar a respeito dela, né? Depois que você pensou, escreveu e leu, você tenta decorar, não decorar, mas você tenta falar sobre aquilo sem ter o papel na sua frente. Então 4 vezes é muito melhor do que só 1. O nosso cérebro, ele cria caminhos de acordo com a necessidade. Então se você repete aquilo várias vezes, de várias formas, isso é uma coisa importante. Então eu vou gerar energia para guardar isso, certo? Mas é o seguinte, o que acontecia? Eu anotava as coisas e perdia. Eu não sabia onde eu tinha anotado, ou eu simplesmente não lembrava que aquilo estava escrito ali. Aí às vezes eu escrevia de novo, ou no computador, ou no próprio caderno. E esquecia de consultar aquilo. Então isso era uma coisa que era bom às vezes, mas às vezes acontecia essa falha, né? Que também acontece com o digital, né? Às vezes eu tenho vários blocos de notas, né? Vou até mostrar de relance alguns aí, que eu tenho no computador, mas eles se perdem no meio daquela infinidade lá. Às vezes você precisa abrir uma página, você tem que lembrar de abrir o Google Keep para poder ver as anotações do Google Keep, entendeu? Ou você precisa abrir o WhatsApp, porque eu tenho uma conversa comigo mesmo, né? E eu coloco as ideias lá. Então às vezes você precisa abrir isso para poder ver as coisas. Então às vezes esse simples fato de lembrar de abrir, você deixa a informação passar. Uma coisa que me ajudou um pouco nisso é colocar uns widgets, né, que eu acho que é assim que se fala, na tela inicial do meu celular. Por exemplo, eu tenho um widget do Google Keep, né, e da agenda. Então assim, logo depois que eu desbloqueio o celular, na minha página principal tem lá os dois, que é impossível eu não ver e não dar de cara com aquilo, né? Então assim, eu meio que propositalmente coloco aquilo na minha frente o tempo todo. Outra coisa, quando eu preciso muito lembrar de uma informação, muito mesmo, aquilo é crucial para minha vida, eu tiro um print screen, né, da tela e coloco como papel de parede no meu celular, né? Eu coloco como tela de bloqueio. Então assim, eu não preciso nem desbloquear o celular para ver. Às vezes a notificação acende ali e tá lá no papel de parede a informação que eu preciso lembrar. Então assim, isso é praticamente colocar na cara, né? E funciona muito bem mesmo pra mim, pelo menos. Agora sim, a dica campeão, pelo menos pra mim, foi um divisor de águas. Parece ser uma bobagem, né? Mas quando a gente tem alguma dificuldade sobre essas coisas, e principalmente eu falo por mim, que é um dilema muito grande entre ser uma pessoa que precisa guardar muitas ideias e ao mesmo tempo ser uma pessoa que esquece muito as ideias. Então é um desafio incrível, tipo, esse lance do TDAH, e eu às vezes fico meio puto com algumas pessoas que brincam com isso, falam que tem, né, e tem essa modinha aí, né, de querer ser doente, infelizmente, pra chamar atenção de alguma forma, né? Isso aí é só falta de psicólogo, né? Infelizmente não tem como dizer que não. Só quem tem mesmo sofre, sabe como é ruim e como não é legal ficar usando isso como artifício, né? Mas enfim, uma coisa que foi o divisor de águas pra mim, que pode ser, e que é uma coisa muito simples, mas que às vezes passa despercebido. Sirene aqui, sirene.
eu não sei nem o que falar porque dá até um pouco de vergonha, né? Mas não é que eu descobri, mas talvez eu tenha descoberto pra mim que gravar. Esse aqui, ó. Esse gravador eu tô usando pra sincronizar com a câmera, mas você pode usar seu celular também, gravador de voz. Grava sua voz, né? Bateu aquela ideia, bateu aquela inspiração, puxa o gravador, você tá falando, você tá andando na rua. É claro que você vai falar que nem um doido na rua, mas foda-se. Tipo, as pessoas estão te olhando e elas não vão lembrar disso daqui a 5 minutos. Então, grava suas ideias, fala no gravador. E aí você consegue falar assim, ó, bem baixinho, assim. Você consegue falar, se você aproximar o gravador na boca, você consegue falar bem baixinho. Então não dá nem pra ter vergonha em certos lugares. Eu gravo no metrô, eu gravo assim, tipo, e ninguém nem ouve, porque o metrô faz barulho, né? E a gravação sai boa porque você é o cara mais próximo do microfone. Então vai sair bem. Grava as suas ideias, grava aquilo que tá passando na tua cabeça naquela hora, saca? E aí é uma coisa que de forma mágica você consegue anotar tudo andando na rua, né? E aí é o pensamento genuíno ali, você não transformou, de repente escreveu, pensou melhor do que escreveu, né? Ou às vezes pensou mais do que escreveu. É uma coisa genuína ali na fala. E depois é só você chegar em casa e escutar, né? Coloca o ícone do gravador na tua página inicial do celular, né? Se precisar, na tua página inicial deixa só o ícone do gravador, só o aplicativo do gravador pra você não esquecer dele e escuta. Porque aí você escutando aquilo, você vai recuperando tudo, né? E aí se você precisar escrever é muito melhor. Você escrever escutando aquilo que você tava pensando. E isso pra mim assim é uma coisa que tem funcionado muito mesmo. Cuidado ao andar na rua, prestando atenção na gravação, apesar de você conseguir gravar olhando pra frente, né? Não depender de olhar pra uma tela. Mas a atenção às vezes pode ficar um pouco prejudicada, então cuidado, não fica andando na rua gravando, enfim. Usa isso de forma responsável, consciente, mas que é uma coisa muito mais instantânea e bacana, isso aí sem sombra de dúvidas, beleza? Inclusive, as primeiras vezes que eu fiz isso, tem um áudio muito engraçado que quando eu começo a falar, né, a gravar, passa um cara de bike, né, e eu não tava nem assim perto dele, mas ele viu que eu tava indo de forma a de repente passar na frente dele, né, eu já tava olhando ele, mas eu acho que ele se precaveu de acontecer um acidente, assim. E aí ele fala assim, olha pra frente, cara. Então eu vou colocar aí o áudio aí, ó. Então eu pensei em... Olha pra frente, caralho. É uma coisa bem engraçada, enfim, só pra descontrair um pouco, beleza? Então, guarde a informação da forma que você quiser, mas se quiser seguir meu conselho aí, vai pra gravação de áudio. Ah, e dica, não faz isso no WhatsApp, tá? Porque tem como você criar uma conversa com você mesmo no WhatsApp, tem como você mandar áudio pra você mesmo, claro, mas não faz isso porque o WhatsApp de vez em quando ele buga e aí você perde os áudios, diferente de uma gravação no seu celular que você pode subir pro Drive, você pode subir pra alguma nuvem e você não perde mais nunca e pode ouvir em qualquer lugar, basta logar ali com o seu Gmail que você consegue ouvir. Então não faz isso no WhatsApp porque ele buga muito, às vezes ele esquece, ele não grava os áudios, tipo, ele fica ali com você com os meses, mas depois de um tempo, como tá lá muito em cima, ele pode deletar aquele áudio para otimizar espaço, ou você pode apagar ele sem querer, fazendo a limpa das suas conversas, enfim. Não use o WhatsApp, que não é muito legal para isso não, beleza? E uma coisa que, digamos assim, serve como adendo, digamos assim, anexo para tudo isso, talvez eu até seja um pouco redundante, mas vale a pena criar esse parênteses, né? Existem dois tipos de como posso dizer, de ferramentas, né? Tipo assim, deixa eu tentar explicar melhor. Existe a nota, a escrita, né? Digital e a física, né? Eu tenho aqui a física, ó, que funciona muito comigo. Certo? Por quê? Porque a digital, ela tá lá no teu celular ou no teu computador, ela tá guardada dentro de um site que não tá ali na sua cara. Deixa eu passar a moto. Ela não tá ali na sua frente, ela não tá ali na sua cara. Então, é muito fácil, às vezes, você pouco menos produtivo ou um pouco mais distraído e ela passar despercebido, né? Ou esquecer de abrir a nota do teu celular, enfim. O físico, eu simplesmente jogo ele aqui na minha mesa. Ele vai estar na minha cara. É impossível sentar na minha mesa sem olhar pro caderno. Então, o físico, ele funciona muito porque não tem como esconder ele não tá numa aba minimizada, ele não tá num aplicativo que não foi aberto, ou que tá numa pasta com vários outros aplicativos, ele tá aqui na minha frente. Então existe uma grande diferença entre essas coisas e para cada pessoa funciona melhor de uma forma. Para mim é isso aqui, né? Tá físico aqui, ó, batendo na minha cabeça para eu poder usar. E
eu falei sobre cronômetro, né? Isso é engraçado pra mim porque tenho muita raiva dessa minha parte, né? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito de computador, conserto alguns computadores antigos, né? Eu curto muito essa questão de informática e tecnologia no geral. E eu percebi que a minha cabeça, ela, nesse caso, ela é meio contra isso, ela é meio na contramão de tudo isso, né? Porque, por incrível que pareça, às vezes eu esqueço até de abrir o cronômetro do computador ou do celular para poder fazer as minhas tarefas. É foda porque ela tá me obrigando, a minha cabeça tá me obrigando a usar uma coisa que não seja tecnologia, né? A coisa analógica, né? Então, Marlon, como é que você faz para abrir o cronômetro, né? Como é que você faz para cronometrar as suas atividades e sem o computador, né? Eu tenho isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ó, eu tenho esse ovinho aqui, cara. Eu tenho esse timer, que é um timer de cozinha, né? Eu tenho 2 aqui em casa. Esse tá comigo aqui na minha mesa, do lado do meu caderno, certo? De anotações. Eu uso ele tem aqui o tempo de até 1 hora, né? Então eu, por exemplo, coloco 20 minutos, né? E aí eu tenho que... E é uma coisa que... Deixa eu me organizar melhor pra falar aqui. Eu coloco 20 minutos, né? Pra executar a minha tarefa. E aí eu não esqueço de usar porque ele tá na minha frente. E existe uma coisa muito legal também sobre o tempo. Quando você dá tempo pra você fazer as coisas, o teu cérebro, ele cria uma sensação de urgência. Ele pensa assim, caramba, eu não vou conseguir fazer, daqui a pouco o tempo vai acabar. E caraca, será que vai acontecer alguma coisa ruim? Sabe? Ele cria uma sensação de que aquilo é muito importante. Então, quando você senta e fala assim, eu tenho que desenvolver a ideia de vídeo em 30 minutos. Tá lá contando. E isso aqui fica assim, ó. Tic, 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 tic. Então ele realmente não me deixa esquecer que aquele tempo tá passando e que isso é importante, tem que ser feito e que existe um tempo que vai acabar, né? Existe a sua chance que vai passar e você tem que desenvolver aquela atividade. Então aquilo gera um foco e você entende de todas as formas que aquele momento é pra isso e você tem que fazer agora. Então isso é muito legal, principalmente contra procrastinar, né? Principalmente contra abrir distrações, ficar assistindo vídeo, essas coisas. Isso é bem legal. Funciona pra mim, certo? Então é isso aí. Então, galera, é isso aí, pelo vídeo. Então, é isso aí. Quando eu tenho que fazer esses fechamentos e essas aberturas, eu volto muito, eu repito muito. Eu acho que nunca tá bom, mas quando eu vou falar dos meus pensamentos, a coisa vai, que é uma beleza, certo? Então, vamos lá, vamos tentar fazer o fechamento de novo. Então, é isso aí. É basicamente o que eu tinha pra falar pra vocês, pelo menos por esse primeiro vídeo aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que isso ajude vocês de alguma forma. Comenta aí embaixo se você achou isso legal, se você achou essas dicas bacanas e se te ajudou principalmente. Se você gostou desse vídeo, já dá o like, já começa a seguir o canal aí, porque a gente tá começando agora, a gente tá precisando, né, de números aí, né, pro YouTube impulsionar a gente, considerar esse conteúdo relevante, enfim, essa baboseira toda que você sabe que é o algoritmo, é assim que funciona. Dá o like aí, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, né, manda esse vídeo pra alguém que você vê, né, que você sabe que tem dificuldade pra se organizar e tudo mais, porque, cara, é ruim, né, é ruim se desorganizar, né? É ruim essas barreiras, principalmente eu imagino quem tem TDAH tem essas barreiras. É bem chatinho, então se a gente pode resolver essa questão aí, se a gente pode facilitar um pouco mais, é bacana. Então é isso aí, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, certo? Manda esse vídeo pra galera, salva, que eu acho que é uma métrica bem importante pro algoritmo, né? Então salva aí esse vídeo, beleza? Dá esse apoio pra nós. E é isso aí, valeu, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.